Mas eu pude perceber, irmãos, que o capítulo 2, pegando principalmente a partir do verso 4 até o verso de número 23, que ele, eu vou chamar ele de a espinha dorsal da carta dos Colossenses. É uma opinião minha, pessoal minha. Gira em torno de algumas orientações para a igreja, tanto na questão do amor fraternal e tudo, mas principalmente na questão do alerta em relação a falsas doutrinas, tá? E o capítulo 2, irmão, ele mostra, ele revela aqui todos os tipos de falsa doutrina que estava ali, rodeando ali, aquela região da Ásia. E ele revela isso. E o apóstolo Paulo, ele já vem falando sobre isso, e já no verso 4, onde a gente vai iniciar o estudo, ele já começa a alertar os irmãos, dizendo o seguinte, e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Ou seja, Paulo está dizendo que o que ele vem tratando, e o que ele vai tratar, o que ele vem falando e o que ele vai falar, é exatamente para que aquela igreja não seja enganado com palavras persuasivas. Porque, irmãos, o ser humano, ele é muito fácil de ser persuadido por alguém que é eloquente. O ser humano é muito fácil de ser convencido por alguém que é eloquente. Inclusive nós temos visto isso nos dias de hoje. Um dos questionamentos ou dos clamores que subiu até Deus, e que Deus deu a graça de chegar até o nosso conhecimento, foi o seguinte clamor: como eu vou saber qual igreja está pregando a verdade? Porque pastor A diz uma coisa, pastor B diz outra coisa, pastor C diz outra coisa, e cada um contradizem entre si, e eu não sei quem está com a verdade. E o ser humano não para perceber uma coisa, irmão, que a verdade não está com A, B ou C, mas a verdade está com Deus. A verdade está na palavra de Deus. E logo, se nós atentarmos para a palavra de Deus, exatamente para o que os apóstolos escreveram, amados, nós não seremos enganados. Então era essa a preocupação de Paulo. Eu estou dizendo isso para que ninguém engane vocês com palavras persuasivas. Irmãos, esses dias mesmo eu tive um pequeno embate na faculdade. Eu digo isso aqui abertamente, se alguém da faculdade ouvir, ficar chateado, não tem problema, porque eu tive um embate na questão dessa teologia da não obrigatoriedade do dízimo. E incrível, irmão, que eu tive um embate exatamente com uma pessoa, irmãos, que vive dizendo o seguinte: vocês tomem cuidado com o cristianismo atual, porque é muito catolizado, é muito constantinizado, os moldes da igreja hoje é muito constantinizado. E eu digo: concordo, professor, os templos de hoje é constantinizado, concordo, nós pregamos isso, Os altares de hoje não existe negócio de altar, se quer fazer um negócio para ficar em cima, é plataforma, não tem nada de sagrado, concordo. Aí quando chega na hora do dízimo, meu irmão, o cara vem dar para trás. Quer dizer, quase tudo que a igreja vive hoje, foi implantado no século IV, a partir do ano 325, pelo Constantino, e o dízimo não foi. Quer dizer, palavras persuasivas, as pessoas tentam convencer a outra com argumentos bonitos, com uma palavra bonita, bem colocada, com a retórica boa, pegando um versículo aqui, porque Abraão teve o princípio de dizimar, Jacó teve o princípio de dizimar, irmãos, e eles vão usando esses argumentos aí, como diz, persuasivos, e vão convencendo pessoas. Isso só na questão do dízimo, mas aí entra também a questão do sábado, a questão dos apetrechos judaizantes que estão dentro da igreja. Então o povo vai engolindo tudo, meu irmão, desde que alguém o persuada. Eu tenho um exemplo aqui, outro tempo, irmão, da igreja Assembleia de Deus, essa Assembleia Zona de Deus poderosa do Brasil, que passou a vida inteira pregando contra idolatria, pregando uma doutrina séria, uma doutrina correta. Quando chega agora nos últimos anos, vem um teólogo da Assembleia de Deus, um pastor da Assembleia de Deus, que vai lá a Jerusalém, pega 30 moedas cunhadas com as imagens dos valentes de Davi, e chega aqui no Brasil, meu irmão, para oferecer essas moedas por 100, 50 reais, dizendo que o irmão bota no chaveiro do carro. O que é isso, meu irmão? Os mesmos irmãos da Assembleia de Deus, que quando o pastor pregava contra a idolatria, dava glória a Deus, foi os mesmos irmãos que deram glória a Deus quando o pastor estava vendendo a moeda, o amuleto. Por quê? Porque foram persuadidos.
meu irmão, nós não podemos ser persuadidos por argumentos humanos, amém? Não podemos nos deixar levar, não podemos ser aquele tipo de pessoa que se deixa levar porque um argumento é bonito. Para nós o que vale é Bíblia. Eu conversava com o irmão Adriano de Calixto, lá de São Paulo hoje, rapidinho, né? Desde ontem para hoje, manda mensagem, o tempo pouco para responder, e eu acabo falando com ele aqui, eu lá respondendo. E estava lá um embate lá com outro irmão, o irmão falando da questão do casamento, da questão do segundo casamento. E ele mostrou para mim o argumento do irmão. Eu disse: não, Adriano, o argumento do irmão é bonito, o argumento do irmão é interessante, o argumento do irmão é conveniente, é coerente, mas não é bíblico. E eu não posso aceitar o que não é bíblico. Eu não posso adotar para mim como doutrina aquilo que não é bíblico. Um argumento bem colocado, eu sei, a pessoa está sofrendo, segundo casamento, está solteiro, precisa casar, é tudo muito interessante, isso é emotivo, meu irmão, mas não é bíblico. E com isso nós temos que ter cuidado, irmão, porque eles tentam nos persuadir. Paulo aplicou isso aqui para a igreja de Colosso e aplica isso aqui para nós. Eles tentam nos persuadir com palavras, ou nos enganar, melhor dizendo, com palavras persuasivas. Nós temos que ter cuidado. Os argumentos têm que estar respaldados na doutrina bíblica, não apenas num versículo isolado, mas no conjunto, na doutrina em conjunto. É isso que o argumento tem que estar enquadrado, tem que estar alicerçado, firmado. Aí Paulo diz no verso 5: porque ainda que eu esteja ausente quanto ao meu corpo, fisicamente Paulo não estava em Colosso, é isso que ele está dizendo. Contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. O que Paulo vai começar a dizer aqui agora, irmão? Olha que coisa tremenda. Paulo está dizendo: olha, tem gente tentando persuadir vocês, tem gente tentando enganar vocês, tentando introduzir falsas doutrinas, que ele vai falar mais um pouco na frente quais são. Mas eu estou feliz, eu estou me regozijando, porque eu estou vendo que a fé de vocês é firme em Cristo. Oh glória! Ou seja, tem um pastor famoso tentando te persuadir, tem um crente famoso tentando te persuadir, tem um pastor de televisão tentando te persuadir, tem um pastor de uma igreja grande tentando persuadir, mas eu estou feliz porque está firme em Cristo, não é numa placa de igreja. E Paulo estava feliz com os irmãos com isso. Paulo está, poxa vida, tanta gente tentando persuadir os irmãos, filósofos, eruditos, tanto não judeus como judeus, tentando persuadir os irmãos. Contudo, a fé deles está firmada em Cristo. É assim, irmão, que tem que estar nossa fé, amém, igreja? É assim que tem que estar nossa fé, firmada em Cristo, alicerçada em Cristo. E Cristo é o verbo, Cristo é a palavra, Cristo é o evangelho. Esse evangelho que nós lemos aqui, irmão, é o próprio Cristo, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, o verbo que se fez carne, habitou entre nós e deu essas palavras. Elas estão aqui escritas para o nosso ensino, para a nossa instrução, e nós temos que estar firmados nela. Não aquele tipo de crente que hoje está, eu já falei isso aqui 1000 vezes. Nós temos 7 dias na semana, a semana começa no domingo, o primeiro dia vai até o sábado, o 7º dia. Nas igrejas por aí, todo dia tem uma campanha. Domingo, campanha da prosperidade. Segunda, campanha da família. Terça, campanha da conquista. Quarta, campanha da cura. Sexta, campanha do milagre. Quinta, e vai, campanha. E tem crente, meu irmão, crente, que domingo está na igreja na campanha da família, segunda está na nossa igreja na campanha da prosperidade, terça na outra igreja na campanha da corrente, quarta está na outra igreja na campanha da camisa amarrada, quinta está na outra igreja na campanha do sal grosso, sexta na nossa igreja na campanha da fogueira, sábado está na outra igreja na campanha da prosperidade, domingo está na outra igreja na campanha do abre portas. Não está firmado em Cristo, é um atordoado espiritual, não tem convicção bíblica. Mas Paulo estava dizendo: vocês, igreja de Colossos, vocês estão firmes em Cristo, isso me alegra. Aí Paulo vai e fala assim, como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Preste atenção numa coisa, o que Paulo está dizendo aqui não é apontando apenas para o tempo futuro. Como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, assim andem nele. Paulo está falando também do presente que aquela igreja estava vivendo, o momento presente. Ele estava dizendo: assim como vocês receberam o Senhor Jesus Cristo, assim também vocês
estão andando nele. Sim, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Olha aí, irmão, deixa eu lhe perguntar uma coisa. A igreja evangélica brasileira, há muitos anos, ela parece ter recebido o Senhor, e assim também ela parece ter compreendido a mensagem do Evangelho. Mas, quando chega nos dias de hoje, a gente percebe que ela, assim também andai nele, que ela não anda mais em Cristo. Ela não anda mais no Senhor. Ela não anda mais no Evangelho. Ela esqueceu, ela desprezou. Ela adotou os métodos que estão funcionando, que estão dando certo, para aglomerar multidões e para segurar as multidões nas igrejas. Mas a característica da igreja verdadeira, no meio das heresias muitas que surgem, com homens eruditos e eloquentes para tentar nos convencer, a característica da igreja verdadeira é aquela que Jesus falou em Mateus 24: se possível enganaria até os escolhidos, se possível, porque ele já está deixando claro que não é. Os escolhidos é impossível que eles sejam confundidos, enganados. E Paulo diz que os irmãos, no verso 7, estão arraigados, enraizados, e edificados, ou seja, edificados, construídos em Cristo. Olha que coisa tremenda. A igreja de Colossos estava enraizada em Cristo, estava construída como um edifício bem alicerçado em Cristo, sim, na fé em Cristo, e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fossem ensinados, do jeito que eles aprenderam dos apóstolos, é o que eles têm guardado. Quem dera, irmão, a igreja voltasse a isso. Paulo está dizendo aqui: a fé que vocês estão tendo aí, é do jeito que vocês aprenderam no começo. Isso é o correto. No começo eu digo, não é das igrejas mudas, minha igreja antiga ensinava isso. Não, o começo que ele quer dizer é o quê? Que os apóstolos ensinaram. Vocês estão arraigados, naquilo que vocês aprenderam, que vocês aprenderam no princípio, no começo, que vocês receberam, assim como vocês foram ensinados pelos apóstolos, que no caso era por meio de Epafrodito, e diz que os irmãos iam crescendo em ação de graças. A igreja cada vez mais crescia em ações de graças, embora as perseguições. Verso 8, Paulo falou que ele está tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. Agora Paulo traz um alerta, mostra a situação presente da igreja, agora traz um alerta para o presente e para o futuro, e pede aos irmãos que tenham cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha que coisa interessante. Paulo está mostrando a firmeza da igreja, a fé da igreja, o quanto essa igreja crê em Cristo, o quanto essa igreja está firmada, alicerçada em Cristo. E Paulo está dizendo para a igreja: agora vocês têm que ter cuidado, para que ninguém, absolutamente ninguém, seja quem for, faça vocês uma presa deles, porque vocês não são presa de homens, vocês são servos de Cristo. Fazer-nos presa deles por meio de filosofias e vãs sutilezas. Aqui Paulo já começa a mencionar os tipos de heresia que estavam rondando ali dentro. Filosofias pagãs. Filosofias pagãs. A gente vai perceber no final aqui, mais na frente, que era uma mistura de filosofia pagã, sim, com teologia judaica deturpada, e assim estava se criando ali um cristianismo sem o caráter cristão realmente, sem os elementos de fato do verdadeiro cristianismo. E Paulo está dizendo que eles vêm com suas filosofias, com aqueles argumentos, com aqueles pensamentos. Porque qual é a ideia da filosofia, irmãos? A ideia da filosofia sempre foi, quem conhece aí um pouco, aí, pelo menos já ouviu falar, Platão, Aristóteles, mais antigos, mais conhecidos, sempre girou em torno de que a filosofia? Do homem descobrir a respeito da criação do mundo, a respeito de uma vida melhor, a respeito de Deus, essas coisas, só que não buscando isso através da palavra de Deus, mas através de pensamentos, da inteligência, do próprio raciocínio humano. Eu vou lhe dizer, o homem nunca vai conseguir compreender as grandezas de Deus através do raciocínio humano. Vamos só compreender as grandezas de Deus através, de fato, daquilo que Deus revela na sua palavra. Então Paulo está falando que tem filosofias, porque a filosofia aparentemente é coisa boa.
Poxa vida, falava de Deus, falava de uma vida tranquila, uma vida calma, falava, acreditava, cria em algo maior, em um ser maior, em uma força maior, em um plano maior, de que a vida do homem aqui tem um sentido para uma eternidade. A filosofia pensava tudo isso. Aí eles vão começar a misturar essas coisas, começar a baldear essas coisas com o cristianismo. Não que a filosofia seja mal, seja ruim, num sentido totalitário, total, Tanto é que dentro do próprio cristianismo tem uma linha que é a filosofia teológica. Por exemplo, quando o Auricélio traz um texto, eu estou trazendo um estudo, uma doutrina para vocês. Mas quando o Auricélio chega aqui com um texto e começa a trazer uma pregação sem ser uma doutrina, ele está trazendo uma pregação filosófica. Ele está filosofando na Bíblia. Só que a filosofia do Auricélio, pelo que ele tem o Espírito Santo e o conhecimento de Deus, ela gira, a filosofia do Auricélio naquele texto vai girar toda em torno de quê? Do conhecimento bíblico que ele tem. Ele vai usar ilustrações, parábolas, filosofando, para poder transmitir a mensagem que ele quer transmitir. Como o Gilmar, domingo passado, Gilmar, você pregou domingo atrasado, foi? Como o Gilmar domingo passado pregou sobre a questão de pescadores de homens, Aquilo pode chamar de uma pregação filosófica, porque o Gilmar pegou um texto de pescadores de homens, e ele aplicou para a igreja de que aí nós somos pescadores de almas, nós somos ganhadores de almas, que nós temos que nos esforçar, nos dedicar. Então foi uma pregação filosófica, pode-se dizer. Então a filosofia ela não tem assim, quando ela pende para o lado do intelecto humano para querer compreender Deus, aí ela vai se perdendo. Para querer compreender Deus, ela vai se perdendo. Ela vai se perdendo. Mas quando ela vai para o lado bíblico, para argumentar biblicamente, aí sim, ela vai num bom sentido. Mas Paulo estava preocupado exatamente com esse tipo de filosofia pagã, com esse tipo de pensamentos, de argumentos eruditos, eloquentes, pagãos, que não traziam a verdadeira doutrina de Deus para a igreja. E Paulo diz que se os irmãos dessem crédito àquilo, eles iam acabar se tornando presa. E o que é uma presa? Uma presa é algo que foi capturado para beneficiar quem o capturou. E nós não podemos ser, irmãos, presa para ninguém. Nós somos escravos de algo, a Bíblia diz, nós somos escravos de Cristo. E ele diz que essas filosofias são segundo as tradições dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Lá no final ele vai falar que elas têm até uma certa aparência de sabedoria, mas não tem proveito nenhum para salvar o homem. Tem até uma aparência de piedade, tem até aparência de compaixão, de algo bom, mas não tem poder nenhum para salvar a vida de ninguém. É isso que Paulo vai falar lá no final da epístola, aliás, no final desse capítulo, mais precisamente, no versículo 22 e 23, desse mesmo capítulo. Então, nós temos que ter cuidado, irmão, com essas... Nós vivemos um tempo, irmão, de muita erudição teológica. Vocês há de concordar comigo. Muita erudição teológica. Cada qual mais sabido do que o outro, como a gente diz aqui o Matuto. Cada qual mais sabido do que o outro. Porém, a maioria não passa de vãs filosofias, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque a filosofia boa, de acordo com esse versículo, seria a filosofia segundo Cristo, segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, e não segundo os rudimentos do mundo. Tá? E ele continua dizendo no verso 9, que ele complementa no verso 8, que as filosofias são vãs, porque são apenas costumes de homens. Só para concluir aqui, eu lembro do que Jesus falou, de uma profecia de Isaías: esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim, me adoram em vão, ensinando doutrina que são preceitos de homens. Ou seja, o povo tinha deixado a palavra para ensinar a lei oral, que inclusive os saduceus rejeitavam, mas os fariseus concordavam, foram quem criaram, e eles colocaram a lei oral, e assim eles iam ultrapassando o mandamento de Deus. E assim eles iam aquela coisa, lavar cama, lavar jarro, lavar copo, lavar mão antes de comer, não por uma questão de higiene, mas uma questão ritualística, e tudo aquilo que a gente vê lá em Mateus 15, Jesus falando sobre isso. Aí Jesus falou: tudo isso é em vão, e esse voto corban também que vocês criaram, eu não posso ajudar papai e mamãe, porque o dinheiro que eu tinha que dar, os meus bens é para dar, é voto corban, é para Deus, sendo que ele não dava para Deus, eles ficavam lá, usufruindo, e estavam lá, era só um voto que eles faziam, que era para dar para Deus. Aí ficava com essa história que não podia ajudar mais ninguém. Então Jesus disse: tudo isso foi vocês que inventaram, tem uma aparênciazinha de piedade, meu irmão, mas isso aqui ultrapassa a palavra de Deus. E é exatamente isso que Paulo está colocando aqui para os colossenses. Nós temos que ter cuidado com essas filosofias
que são segundo a tradição de homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a vontade do Cristo. E ele diz por que tem que ser segundo a vontade de Cristo? Porque nele, em Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Mais uma vez no verso 9, Paulo agora está aqui, irmãos, falando o que? Ele já falou disso em outros momentos. Aqui nesse momento ele está falando, olha o detalhe que ele usa, Diácono Auricélio. Em Cristo corporalmente, ou seja, em Cristo homem, Cristo carne e osso, habita a plenitude da divindade. O que Paulo está querendo mostrar para os irmãos de Colosso? Que a heresia gnóstica docentista que dizia, sim, aquele Jesus, ele de fato era santo, ele de fato era santo, era perfeito, mas ele não tinha um corpo humano. Ele apenas parecia ter um corpo humano, mas ele não tinha. É isso que Paulo está falando. Como é interessante, né? Quando a gente... E isso concorda com o quê? Concorda com que João, as 4 cartas que João escreveu. Primeiro foi o Evangelho, não é carta, né? Aí vem a primeira, segunda, terceira João, todas elas, presta atenção. João fala do verbo, que nós ouvimos, nossas mãos o apalparam. Por que João faz questão de dizer isso? Nossas mãos o tocaram, o apalparam. Por causa do gnóstico. As cartas de João, irmão, e o Evangelho foi escrito exatamente, irmãos, para combater a heresia gnóstica do primeiro século, do final do primeiro século, que estavam dizendo, Jesus não veio em carne. Você lembra João falando em João 1? Todo espírito confessa que Jesus não veio em carne, isso não é de Deus. Mas quem confessa que ele veio em carne é Deus. Por quê? Porque alguns dias ele veio, mas ele não era carne, ele não tinha um corpo. E João combateu isso. Incrível que Colossos fica exatamente a 160 quilômetros, né, da cidade de Éfeso, lá onde João pastoreava. Fica ali exatamente da região da Ásia Menor. Olha a heresia do gnosticismo rodando por aí. E o apóstolo Paulo também já ali corroborando com a mensagem de João, né? Obviamente que João veio depois a mensagem dele, então eu podia dizer que João corroborou com a mensagem de Paulo, apoiou, concordou, deu força ao que Paulo estava dizendo, quando dizia que aquele Cristo que estava ali, em corpo, em carne, ele era divino. É isso que ele diz. Nele habita a plenitude da divindade, ou seja, ele é homem, mas ele é Deus. Oh, meu Deus do céu, testemunho de Jeová. Não sapatei não, olha sério. Então, aquele Cristo que vocês estão vendo, até olhar se tem esse versículo na Bíblia dele, como é que está lá, né, na Bíblia deles, né? Aquele Cristo que vocês estão vendo, aquele homem de carne, corporal, que tem carne e osso, ele é Deus na terra. Ou seja, aquela velha, né, aquela velha confissão de fé da igreja, o Cristo, homem e divino, o homem das duas naturezas, o homem 100% homem e 100% Deus, que enquanto ele estava como homem na terra, a sua imagem como Deus ficou por trás da sua imagem como homem. Ele estava na terra, mas ele era Deus. E depois que ele subiu ao céu, a imagem dele divino e a imagem de homem de novo por trás da imagem divina. Foi assim que aconteceu. E é assim que é. Cristo é divino, a Bíblia diz claramente. E Paulo está combatendo essa heresia. Você já viu aqui no verso 7, Paulo combatendo a filosofia pagã. No verso 8, 9 agora, aliás, verso 8, né, Paulo combatendo a filosofia pagã. No verso 9, Paulo combatendo a filosofia, aliás, a teologia, o pensamento gnóstico. No verso 10 ele diz, estáis perfeito nele, os colossenses, né? Estejam perfeitos neles, ou vocês estão perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. O que é que ele quer dizer com isso? Principado e potestade são poderes, autoridades, tanto no céu como na terra. O que é que ele quer? Cristo é o cabeça, eu sei que ele está acima de todo poder, principado e potestade, ele está acima de tudo, porque ele é Deus. E ele diz no verso 11, no qual também, nesse Cristo, né, vocês estão circuncidados, com a circuncisão não feita por mãos, no despojo da carne, mas vocês estão circuncidados com a circuncisão de Cristo. Agora no verso 11, Paulo está combatendo o quê? Os judaizantes. Lembra de Atos 15? Se vocês não, os gentios, se vocês não circuncidar, vocês não têm salvação, e guardar toda a lei de Moisés. E aqui essa doutrina, embora o colégio dos apóstolos em Jerusalém com o presbitério escreveram cartas para a igreja do gentio dizendo, vocês não precisam circuncidar e nem guardar a lei de Moisés.
Embora eles fizeram isso e alertaram o povo: ó, saíram uns de nós aqui sem nós mandar, sem nossa permissão, e perturbaram vocês aí, que vocês têm que guardar a lei de Moisés, tem que se considerar. Você não tem que fazer nada disso. Lá em Atos 15, o capítulo inteiro fala sobre isso. Mas, irmãos, por incrível que pareça, não resolveu. Os rebeldes continuaram. Alguns judeus, principalmente líderes judeus da seita dos fariseus que haviam se convertido, continuaram disseminando vamos dizer, essa teologia equivocada, né? Que os irmãos tinham que circuncidar. E Paulo já está dizendo o que para eles aqui? Em Cristo vocês estão circuncidados. E a circuncisão de vocês não foi feita pela mão de um sacerdote. Sim, mas a circuncisão de vocês foi feita pelo próprio Cristo. Aí ele diz no verso número 12: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o restou dentre os mortos. Paulo está dizendo o quê? Que o nosso batismo simbolizou a nossa morte, a nossa circuncisão, no sepultamento do velho homem, né? O judeu só iniciava no movimento judaico depois que ele era circuncidado. Ele só podia se declarar de fato um judeu mesmo, legítimo, se ele fosse circuncidado. Enquanto ele não era circuncidado, ele não podia iniciar nos ritos judaicos, ele não podia, né? Tanto é que até os prosélitos, até os gentios que convertiam ao judaísmo, eles eram obrigados a circuncidar-se para poder praticar o judaísmo, senão eles não podiam fazer. Só que Paulo está dizendo que nós somos circuncidados pelo próprio Cristo, e o nosso batismo representa isso. Nosso batismo, Paulo diz que ele representa a nossa morte do velho homem e a nossa ressurreição pela fé em Cristo Jesus, para andar em novidade de vida. E no verso 13: e quando vocês colossenses, gentios, que não são judeus, que não eram circuncidados, quando vocês estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ou seja, Cristo vos vivificou, aliás, Deus vos vivificou juntamente com Cristo, perdoando todas as vossas ofensas. Ou seja, vocês estavam mortos porque não eram circuncidados, porque você viu no pecado. Mas Deus vivificou vocês, não foi pela circuncisão da carne, não foi pelo cumprimento da lei de Moisés, por vocês terem aderido ao movimento judaizante, mas Deus perdoou vocês, vivificou vocês e perdoou os pecados de vocês, foi por intermédio da fé de vocês em Cristo. Paulo está combatendo, irmão, a heresia judaizante que está entrando dentro da igreja. Os camaradas dizem: rapaz, você tem hoje, irmão, hoje aqui no Brasil, até o modo de falar mudou. O cara quer falar igual os profetas antigos do passado, né? Aí não chama mais Jesus de Jesus, agora é só Messias, ou então Yehoshua, né? Não chama mais Deus de Deus, não pode mais chamar Deus de Deus, agora tem que chamar só de o Eterno, né? Porque senão está blasfemando. Cara, irmão, aí os caras acham que isso, meu irmão, vai fazer deles melhor, e isso vai garantir a salvação. Estão guardando o sábado, começaram a guardar o sábado, e eles acham que isso vai tornar eles melhor. E Paulo está dizendo para nós aqui claramente, meu irmão, para aquela igreja dos gentios, que nós fomos circuncidados em Cristo, fomos sepultados com Cristo, fomos ressuscitados com Cristo, e acabou, e ponto final. E Cristo em nós, a nossa fé em Cristo é o suficiente para nos dar vida eterna, para nos dar salvação. Não precisa de sábado, não precisa de circuncisão, não precisa de lei. Cristo em nós é a esperança da glória, meu irmão. Cristo em nós é a esperança da glória. Oh, meu Deus do céu, coisa maravilhosa, glória. Aí Cristo perdoou vocês, não foi porque vocês circuncidaram, não foi porque vocês guardaram a lei, não. Ele perdoou vocês por causa da fé de vocês. Aí diz no verso 14: e mais, né? Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e cravou ela na lei de Moisés. Cravou ela nos pensamentos gnósticos. Não, cravou ela onde, irmão? Na cruz, por intermédio de Cristo. O que Paulo está dizendo? Havia uma cédula de dívida. Uma cédula de dívida. O credor é quem está devendo ou quem está... O credor, quem lembra aí? Aqui está? É o que tem que receber, né? Então Deus era o nosso credor, e nós éramos os devedores de Deus. Aí, como nós não podíamos pagar, como os judeus não puderam pagar com a lei,
Como os judeus não puderam pagar essa dívida, meu irmão, com os sacrifícios de sangue de animais que eles derramavam. Como os judeus e muito menos gentios puderam pagar com suas boas obras por suas ações. Cristo veio, pegou a cédula, cravou ela na cruz, meu irmão, e perdoou nossos pecados. Oh, aleluia. É como se Deus tivesse olhado lá de cima e diz: Deus olhou do céu para os homens e vê se havia alguém que buscasse a Deus. Todos haviam se extraviado, todos juntos se fizeram inúteis. Não há quem busque, não há quem entenda, todos se desviaram. Aí Deus vai enviar seu plano de redenção, seu plano de propiciação, de expiação, de salvação. Envia o Cordeiro e diz: é por intermédio do Cordeiro que vai ser pregado na cruz que ele vai levar os pecados deles, daqueles que creem. Paulo está combatendo, irmão. O judeu Paulo, mestre da lei, está usando o seu conhecimento da lei para combater as heresias judaizantes. Que coisa boa. Nada melhor do que um padre convertido ao evangelho pelo seu conhecimento de sacerdote católico para combater as heresias católicas. Nada melhor do que um teólogo judeu convertido ao cristianismo para combater as heresias legalistas do judaísmo, que infelizmente alguns irmãos acabaram não atentando para o que Paulo disse aos Colossenses, caíram nas vãs filosofias, nos seus argumentos eruditos. E Paulo está dizendo que ele riscou a cédula, ou seja, você não deve mais nada, irmão. Ei, você não deve mais nada, tua conta está paga. Cristo pagou, tu ia para o inferno, tu ia ser condenado, nunca mais ia sair de lá. Cristo pagou tua conta, você não está devendo mais nada. Pastor, mas eu não... Aí tem gente se martirizando. O irmão da Deus é Amor saiu, estava lá com o irmão Adriano, se martirizando. Não, mas eu não sou perfeito, eu tento, meu Deus, eu vou para o inferno, eu não consigo. A minha mente, meu Deus do céu, meu Deus. Eu digo, meu irmão, calma. Cristo pagou tua dívida. Você nunca vai conseguir ser perfeito, e você vai perceber isso a sua vida inteira na terra. Vida inteira. Ele pagou, ele pegou a cédula que era contrária, tirou do meio de nós e cravou ela na cruz. E ele diz no verso 15, oh meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, meu Jesus, oh glória a Deus. Ele diz que nos era contrário nas suas ordenanças. Ele se refere a quê? A lei, meu irmão. A lei que trazia ordenanças, faça isso, faça aquilo, não pegue nisso, não pegue naquilo, guarde dias, meses e anos e festas. Ordenança, ele diz, essas ordenanças aí, ele arrancou do nosso meio. Era contrário a nós não podia pagar, não podia fazer. Ele veio e cravou elas na cruz, pagou por nós. Por isso que a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, para todo aquele que crê. É forte, é forte. E no verso 15 ele diz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Sim, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. O que Paulo, já que ele vem combatendo a heresia judaizante, é muito claro, né? É tremendo demais. Já que ele vem combatendo, no verso 15, tem dois pensamentos sobre quem seria essas principados e potestades. O primeiro pensamento é que seria demônios, principados e potestades, os demônios, as hostes espirituais, os seres celestiais, que ele os expôs publicamente, triunfando sobre eles. Mas em outra passagem da Bíblia ele fala mais claramente. Aqui ele não deixa tão claro o que seriam os demônios. Em outra passagem da Bíblia, que eu não me recordo agora, ele fala mais claramente, usando esse termo de novo, principados e potestades, se referindo de fato aos demônios. Mas já que Paulo vem combatendo a heresia, nesse momento você vê que ele está gastando mais tempo. Gnosticismo ele gastou 2 versículos, filosofia ele gastou mais 2, e agora no judaísmo ele está gastando já bem uns 8 ou mais versículos aqui. E ele fala aqui que Cristo despojou os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Isso poderia se referir a principados e potestades, a um tipo de liderança. Ele poderia estar se referindo aqui à liderança judaica, a liderança do judaísmo. Os principados e potestades, os líderes, os príncipes do judaísmo. Tem esses dois pensamentos nesse versículo. Quem seriam esses principados e potestades? Aí você pode, não pastor, eu acho que sejam os demônios e tal. Mas se a gente for olhar o contexto, eu acho que está mais realmente para os principados e potestades, a liderança que estava sobre o povo. Está mais para isso. Tanto é que diz que Cristo os expôs publicamente, triunfando deles em si mesmo.
E no verso 16, ele diz: portanto, ninguém vos julga. Ele continua falando do judaísmo. Ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa de festa, ou de lua nova, ou de sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Paulo está falando. Então, por que Cristo despojou os principados e potestades, deixou eles sem nada, triunfando em si mesmo, ele como sendo Deus divino, o verbo, a palavra que habitou entre nós, e que trouxe a revelação que estava oculta desde a eternidade? Então, vocês, não deixem que ninguém venha julgar vocês pelo que vocês comem, ou pelo que vocês bebem, ou por causa do dia das festas. Tudo isso está ligado ao judaísmo. Judeus dizem: não, você não pode comer carne de porco, pode comer isso, pode comer aquilo. Você não pode beber isso, não pode beber aquilo. Dia de festa, você tem que participar das festas judaicas. Elas têm significativos. Festa do Turim, a libertação do povo nos dias do rei Xerxes I, né? Ali que Hadassa orou e Deus deu o livramento que Naamã ia matar todo o povo judeu. Tem que cumprir a festa da Páscoa, tem que cumprir. Aí vai, festa para aqui, festa de Pentecostes, festa de sei que mais. E tudo isso eles estavam querendo impor. E hoje tem crente fazendo isso, pelo menos essa questão de comer, né? Tem um monte de gente que não come carne de porco. Por quê, criatura? Por quê? Você vai pecar. Paulo, meu irmão, comer, o reino de Deus não consiste em comida e bebida, não, meu irmão. Se você come ou bebe, isso não tem valor nenhum de Deus. Se você deixa de comer ou beber, também não tem valor nenhum diante de Deus. Eu não comi, eu sou mais santo que os outros. Paulo disse: não. Eu comi, eu sou melhor do que os outros. Também não. Isso não tem efeito nenhum. Mas Paulo está dizendo aqui: vocês têm que ser livres. Você não pode adotar doutrinas legalistas, que você fica: eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Opa, festa, eu tenho que ir à festa do Pentecostes, a festa de quê? Festa das trombetas, festa das cabanas, festa da Páscoa. Guardar o sábado, ele fala aqui exatamente, né? Guarda do sábado, ou de lua nova, ou dos sábados. Quem pode trazer? Não deixe ninguém julgar vocês por isso, porque isso era coisa do judaísmo. E Paulo vem combatendo aqui, meu irmão, o legalismo judaizante. Essa coisa mística judaizante. Esses elementos místicos do judaísmo. E Paulo está combatendo. Vocês, meu irmão, não aceito uma pessoa me julgar porque eu não guardo o sábado. Eu não guardo sábado, eu não guardo domingo, eu não guardo dia nenhum. Não guardo. Aí vem os católicos: não, mas os pais da igreja eram para guardar o domingo. Se vocês quiserem guardar o domingo, que guarde. Eu não guardo. A Bíblia não manda eu guardar nem um dia, meu irmão Elias. Se a Bíblia dissesse na Nova Aliança que eu tenho que guardar algum dia, eu ia guardar e ensinar a igreja. Aí Paulo está dizendo que isso aqui é legalismo, isso aqui é fardo em cima do povo. Aí está lá o pessoal: não, meu irmão, você não tem que estar. Ouvi um pastor adventista dizendo isso. No dia de sábado você não pode estar no ônibus quando o santo sábado entrar, não. Você tem que estar em casa, tem que ter tomado banho, tem que estar sentado no sofá com a sua harpa na mão. Quando o santo dia do Senhor começar, você tem que se levantar para louvar um hino para receber o santo dia do Senhor. Isso é idolatria, meu irmão. Isso é misticismo. Isso é sincretismo, é mistura de crença, não tem nada a ver com o cristianismo que Cristo estabeleceu. E ele diz: não. Então, Paulo, não deixe ninguém julgar vocês. O crente fica com consciência pesada. Não deixe ninguém julgar você. Não precisa ficar com consciência pesada quando alguém vier te acusar porque tu come isso ou aquilo, porque tu não guarda o dia de sábado, porque tu não guarda o domingo, ou porque tu não guarda dia de festa, isso, aquilo, outro. Não fica com consciência pesada, não. Paulo está falando isso. Não deixe ninguém julgar vocês, não. Ou seja, não se sintam culpados porque estão lhe julgando, não. Porque tudo isso é sombra das coisas que haviam de vir. E essas coisas que haviam de vir, eu lhe digo, meu irmão, já vieram, porque Cristo veio na plenitude dos tempos. E a plenitude dos tempos significa exatamente isso. É que os tempos se completaram. Tudo aquilo que era sombra se cumpriu nele, no Cristo. Tudo que era sombra se cumpriu em Cristo. Sim. Então era sombra das coisas futuras, verso 17. Mas o corpo é de Cristo. Ou seja, tudo isso era sombra das coisas futuras, se cumpriu nele, em Cristo. Era sombra, já se cumpriu. Tudo que a lei ritualística, tudo que a lei cerimonial judaica rezava, guarde isso, guarda aquilo, se cumpriu em Cristo. Era sombra. Cristo cumpriu tudo. Você lembra quando Cristo está lá dizendo em Mateus, no Sermão do Monte?
Ouviste o que foi dito aos antigos? O que é que se refere? A lei, os profetas, a lei de Moisés. Aí ele vai e diz, ó, eu porém vos digo. O que ele está fazendo ali? Ele está exatamente fazendo essa mudança, essa transição, essa reforma na lei. Na lei. Ele está fazendo isso. Então ele cumpriu. A lei toda apontava para ele. Quando ele veio, viveu, cresceu, cumpriu o ministério, morreu, ressuscitou, pronto. Cumpriu-se tudo nele. Como é que diz em Mateus 5? Ele fala sobre a questão do fim da lei. Ele fala sobre... Cristo disse assim, eu não vim abolir a lei, lembrei agora. Lembra disso aí, irmão? Está no livro do dízimo. O dízimo é obrigatório. Ele disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. E eu já expliquei isso aqui outro dia para os irmãos, o que é que significava isso, abolir e cumprir. Abolir quer dizer que ele não veio para derrubar. Ele não veio para dar um chute e derrubar o negócio. Comparei com a construção de um prédio. Você está construindo o prédio, vai abolir e derruba o prédio. Não, Cristo não fez isso. A lei era um prédio em construção. Ele não veio para abolir a lei, para derrubar o prédio no meio do caminho. Mas ele veio para cumprir. No original, aquele termo cumprir seria o quê? Completar, concluir. Ou seja, ele veio e concluiu, e terminou, consumou. O que é que significa quando Cristo lá na cruz está consumado? O que é que significa isso? Exatamente, que ele cumpriu toda a lei. Acabou-se, findou em Cristo. Foi até ele. Ele não derrubou ela, mas ele cumpriu de modo que não precisa. O prédio está terminado. Compara com o prédio em construção. A lei começou em Moisés, cavando, jogando alicerces, os profetas vieram, os sacerdotes, levantando parede, rebocando. Cristo veio e terminou. O que é que tem para fazer mais? Num prédio terminado. Não precisa ser mais pintado, não precisa ser mais reboco, está tudo pronto, feito. Agora vamos para o novo. Já que ele cumpriu aquele, vamos para o novo. A graça. Nós pertencemos a nova, o corpo é de Cristo, nós pertencemos à nova aliança, não à antiga aliança. Ao novo pacto, novo concerto, não ao antigo. Aí ele vai falar no verso 18: ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisa que não viu, estando de balde inchados na sua carnal compreensão. Aqui Paulo continua falando, ele fala de mais uma heresia, de anjos tomando a primazia de Cristo dentro da igreja, gente dando mais valor a anjo do que a Cristo, gente, isso com pretexto de humildade, fazendo culto aos anjos, metendo-se em coisa que não viu, estão inchados, em vão, na sua carnal compreensão. O cara tira a primazia de Cristo da igreja. Você quer ver um crente pentecostal se animar? É o cara diz, estou vendo um anjo bem ali no canto. Pronto, ele começa a dar pinote, o que está vendo um anjo coisa nenhuma? Está lá vendo nada. Eu nunca vi por parrer tanto anjo, nem os crentes pentecostal. Já viu? Tem crente toda hora que vai orar e vê um anjo do lado. Vê mais do que os profetas do passado. Aí os anjos começam a tomar o lugar dos cultos. Eu conheço o pastor aqui em Fortaleza que o ministério dele é de um anjo. Ele manda o anjo derrubar a pessoa. E eu estava lá. Eu vi. Ele dizendo, vai anjo. E eu perguntei, pastor, que negócio é isso aí? Faz muitos anos eu cheguei aqui, eu não tinha nem aberto a igreja ainda. Cheguei lá ao culto e depois terminou a palavra, aquela pregação ligeira. Aí juntou cadeira para aqui, para lá. Fala, meu Deus, o que é que vai acontecer agora? Vamos rogar capoeira? Aí o pastor começou a chamar o povo, e cai gente para aqui, para lá, e cai gente. Eu digo, rapaz, aí o pastor terminou, pastor, o negócio é isso aí. Não, é o anjo, é o ministério do anjo. E anjo? Aí pegou o Delzinho, olha esse meninozinho aqui, ó. Ele errou para derrubar o Delzinho, não conseguiu. Aí chamou a mocinha lá que caía, na hora que bastava dar um vento, ela caía. Vem cá, minha filha, fulaninha, chamou ela aqui. Olha, ó, anjo, foi desse, irmão, foi desse, pergunta a minha esposa que ela estava lá. A grande estava lá, o Delzinho não lembra que faz 8 anos. Aí ele disse assim, anjo, empurra ela para a direita. Aí ela começou a ir para a direita. Mas derruba não, anjo. Aí depois, para trás, anjo, vai para trás, ela é para trás. Não derruba não, anjo, desse jeito. E ela ia, estava em hipnose, né? Manipulação ali. Aí, meu irmão, os anjos estão tomando conta das igrejas. Estão tomando conta das igrejas. É isso que está acontecendo hoje também. O povo está dando mais valor a anjo. Você vai lá, diga, irmão, vamos para aquela igreja lá. Vamos lá na igreja do Paulo Júnior, lá tem uma pregação tremenda lá, verdadeira. Não vai não. Vão não.
Agora diz, o Benihim está lá em São Paulo, no Morumbi, no estádio, aí lota, né? Porque o Benihim tem lá o anjo derrubando todo mundo para aqui. Irmão, as pessoas tiraram Cristo, primado de Cristo no culto, e colocaram anjos. E ele está combatendo isso aqui, Paulo. Isso aqui está atual no dia de hoje. Todas essas heresias que Paulo está combatendo lá, há 2000 anos atrás, estão presentes nos dias de hoje. E Paulo está dizendo que as pessoas estão inchadas em vão, na sua compreensão carnal, ou seja, não tem a mente de Cristo. Verso 19, Paulo diz que eles não estão ligados à cabeça. Quem faz isso, quem pratica isso, não está ligado à cabeça, que é Cristo, né? A cabeça da qual todo o corpo provido e organizado pelas juntas e ligaduras vai crescendo em aumento de Deus. Paulo está dizendo o quê? Que a igreja de Cristo não cresce com filosofia vã. A igreja de Cristo não cresce com judaísmo legalista. A igreja de Cristo não cresce com adoração a anjos. A igreja de Cristo cresce porque está ligada ao cabeça, que é Ele. Aí ele começa a usar a figura do corpo, né? Bem organizado, um corpo, né? Perfeito, bem organizado. O meu não é porque falta cabelo, mas Paulo, sério. Um corpo perfeito, bem organizado, né? Todas as juntas e ligaduras, e vai crescendo. Vai crescendo. Pega uma criancinha dessa aí, essa meninazinha do irmão Francisco, esqueci o nome do irmão. Meninazinha desse tamanho. Corpinho perfeito toda. Ela vai crescendo, as juntas e ligaduras, né? Vai fazendo ela crescer. Daqui a pouco ela está uma moça, uma mulher. Assim a igreja de Cristo cresce para o aumento de Deus. De Deus. É isso que ele fala, ó. Vai crescendo em aumento de Deus, ou seja, é o próprio Deus quem dá o crescimento da igreja. Não precisa de negócio de anjo, não precisa de negócio de judaísmo, não precisa de negócio de filosofia pagã, negócio de gnosticismo. É Deus quem dá o crescimento a uma igreja saudável que está ligada a Cristo. Quer ver uma igreja crescer, irmão? Crescer, que eu digo realmente no fato dela se multiplicar e ser saudável e se multiplicando. Quer ver? Ela está ligada a Cristo cabeça. Ela está comendo um pão puro, genuíno e verdadeiro. Assim a igreja vai crescendo, ó. As juntas e ligaduras, bem direitinho, ele vai dando crescimento de acordo com a vontade dele. Vai crescendo em Deus, aí vai dando crescimento. As outras que vão crescendo sem isso, na verdade não cresceram, incharam. Só incharam. Somente isso. E ele diz no verso número 28. Se pois estáis mortos com Cristo, quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregais ainda de ordenança como se vivesse no mundo? Ué, vocês não já estão mortos com Cristo? Por que vocês estão cheios de ordenança como se vocês ainda estivessem no mundo? Vocês estão no mundo. Vocês estão no mundo, obviamente, né? Mas vocês não vivem para o mundo. Então por que vocês estão cheios de ordenanças aí? Tais como, não toque, está aqui no verso 21. Não toque, não prove, não manuseie isso, que é pecado. É? O irmão falou que foi, parece que no Maranhão, com a turma de crente, quando terminou o culto, pediram uma Coca-Cola e pediram uma pizza e pediu uma Coca. Quando ele pediu a Coca, os outros crentes tudo lá para ele. E o que foi? Pediu uma Coca, para os irmãos lá, a Coca-Cola era o pecado mais terrível do mundo, irmãos. E Paulo está dizendo aqui, como é que vocês estão carregados de coisa ainda? Não toque nisso. O judeu é que não podia pegar no morto, não podia pegar num cadáver do animal morto, estava impuro. Paulo está dizendo, com nós não tem isso. Não toque, não existe isso, Paulo está dizendo. Não prove. O judeu não podia provar determinadas comidas, ficava impuro. E Paulo está dizendo aqui, com nós não tem isso. A gente não precisa carregar dessas ordenanças. Não manuseie, né? Lembra daquele moço que foi, o bom samaritano. Lembra do bom samaritano que foi jogado lá na rua? Aí o sacerdote veio, pensou em ajudar. Disse, não posso não, sou sacerdote, não posso manusear não, é uma pessoa está doente, eu vou ficar impuro. E Paulo está dizendo aqui, que conosco não tem esse negócio de não toque, não prove, não manuseie. O alimento é para o corpo é para o alimento, que se come, joga fora, acabou a história. Nada que eu possa comer ou tocar ou manusear, meu irmão, isso vem me tornar impuro diante de Deus, de maneira alguma. Isso é legalismo judaico, judaizante. Aí ele diz, no verso 22, que essas coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Essas são coisas que se desgastam, as quais tem na verdade, olha o que Paulo está falando,
aos irmãos, tem na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade, em disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para a satisfação da carne, ou seja, para a elevação do egoísmo de quem pratica. Já viu aquele crente que acha que é o super crente, que é mais crente que todo mundo, que é mais santo que todo mundo, pelo que ele faz? O cara faz, por exemplo, o cara jejuma muito, vive aquela vida ali, não toca nisso, não pega naquilo, não prova, não, eu não pego nisso, não, isso eu não faço, não, isso eu não toco, não, isso, aquilo, outro. Aí ele se acha mais crente que os outros. E Paulo está dizendo que isso não passa de quê? De algo em vão, que só satisfaz o egoísmo de quem está fazendo, não tem valor algum diante de Deus. Ai, irmão, como isso é bom. Se os crentes pudessem crer nisso, meu irmão, para tirar esse fardo de cima deles. Isso aí se chama o quê? O Evangelho da Graça, que tira todo o fardo religioso, todo o fardo mundano, terreno, humano, o religioso está em cima do homem, e alivia o homem, tirando o fardo, e colocando o fardo de Cristo que é leve. Ele diz que o fardo dele é leve. Tão somente, amados, essas coisas não têm valor algum. E Paulo, olha a inteligência de Paulo, né? Pelo Espírito, claro. Isso, na verdade, irmão, isso aí tem até uma certa aparência de sabedoria, porque os irmãos, não, mas eu acho bonito, né? Podia dizer, não, mas eu acho bonito. Sabe aquelas mulheres do roupão, né? Vão para a igreja com aquele roupão comprido, aquelas batonas da cor do São Francisco. Aí, não, mas é porque eu acho bonita. Não, tem uma aparência de piedade, tem. Não estamos dizendo que não tem, não, tá? Só que ele está dizendo que isso não tem valor nenhum diante de Deus, a não ser para levar o ego de quem está fazendo aquilo, para se achar melhor do que os outros. Eu não estou dizendo aqui que as irmãs vão andar mal vestidas, não, porque você já sabe o que é que eu prego em relação a roupa de mulher. Não sabe? Eu estou falando dessas coisas que coloca aí, que implanta aí nas igrejas, tá? E Paulo está dizendo aí, irmão, que isso aí não tem aparência de sabedoria, mas quando é uma devoção voluntária, parece ter humildade, uma humildade falsa, uma disciplina do corpo, né? Mas não tem valor algum diante de Deus, senão passar só da carne, satisfazer a carne, o egoísmo de quem fez. Interessante essa questão da disciplina do corpo, que se chama de ascese, né? Eu falei semana passada que um monge ali no ano 390, ele viveu até o ano 390, até o ano 400 e pouco, final do quarto século, começo do quinto, meados do quinto século. Irmão, Simão Staton, o cara morou 15 anos em cima de um pilar, pegando sol, chuva, vento, tempestade, passando privações, necessidade e tudo mais. Outros monges se enterravam no chão, ficavam lá semanas, só com a cabeça de fora, e achando que isso era uma disciplina do corpo. Esse pensamento, ascetismo, né, dessa autodisciplina do corpo, eles acreditavam, irmãos, que eles fazendo isso, eles iam ser bem vistos aos olhos de Deus, eles iam ser recompensados por Deus. Vê esse pensamento aí. Tanto é que surgiu o movimento dos monges, né? Eu não sei se chama movimento monergista, não sei se é isso, monergismo. Eu sei que surgiu o movimento dos monges nesse pensamento aí, nessa coisa de ascese, né, de se autoflagelar. Você já viu ainda hoje tem em outras religiões, isso no cristianismo, né, que ainda existe hoje, gente que acha que tem que se autoflagelar para receber alguma bênção de Deus. E isso não vai, Paulo está dizendo que não tem proveito nenhum diante de Deus. Até já falei para os irmãos, pastor, quando eu for jejuar, pastor, meu irmão, o jejum não é para matar o cara, não. O cara está jejuando, está morrendo, não, eu posso comer não. Coma. Você começou a jejuar, foi para morrer? Né? Então tudo bem, faça o jejum lá dentro, lá na porta do cemitério. Mas se você está fazendo um jejum para agradar a Deus, para chegar diante de Deus, para santificar, então o jejum não é isso aí não, isso é jejum de tolo. Veio a fome, está morrendo, meu irmão, pega uma maçã, uma goiaba, uma banana, né? Um pouquinho de arroz com feijão e come, porque senão tu morre, rapaz. Aí pronto, está jejuando para ir para o céu mais cedo, aí tudo bem. Mas não vá nisso não. Eu fiz isso na minha ignorância, meu irmão, passar a semana inteira só bebendo água, um pedacinho de pão, eu peguei, foi uma doença no estômago. Isso não me deixou melhor diante de Deus em nada, em nada. Aí depois que eu amadureci e conheci a verdade, meu jejum mudou, completamente diferente, completamente diferente. Ao jejum de tolo, quase que eu morro com ele, né? Peguei, foi uma bactéria no estômago, passei, foi meses aí sofrendo aí com troço aí, mas graças a Deus, Deus deu a benção, né, da cura. Mas
Isso só tem aparência de sabedoria, devoção voluntária, disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Só serve para levar o egoísmo do homem. Tá, o camarada está jejuando. E Paulo diz, quando vocês forem jejuar, lá na questão do casamento, né? O marido e a mulher se separam um pouco na questão sexual. Claro, se é um jejum, faz isso. Mas não por muito tempo. Para que você não seja tentado pelo diabo. Aí o cara faz um propósito, 40 dias de Alicete. Um propósito, 40 dias sem sexo. Mas a mulher. A mulher vai, cai na tentação de arrumar outro homem. Ou se é a mulher que faz, o homem rapaz não aguenta mais não. Ou o cara vai fazer ali o pecado da masturbação, ou vai arrumar a mulher lá fora. Isso, irmão, isso é tolice. Tolice. Paulo deixou claro, vai fazer, faz. Mas não por muito tempo. Ou seja, quando você vê que a carne já está querendo reagir, chama a tua mulherzinha. Enfim, nós estamos no jejum, mas não dá mais não. A coisa está ficando séria. Não foi a história que o pastor Augusto de Nicodemo contou de um amigo dele real, uma história verdadeira. Ele disse que ia para alto mar, passar dias em alto mar como marinheiro. E lá os marinheiros, tudo lá, e tinha uma senhora já de idade, 70 anos, uma senhora de idade, uma senhora. 70 anos, lá dentro do mar com eles, cozinhando, fazendo tudo. Ele contou essa história lá. Ele disse, rapaz, quando é que você dava conta que era hora de voltar para casa? Ele disse, quando a dona começava a achar a dona. Então, quer dizer, meu irmão, no jejum é a mesma coisa. Então, nós temos que ter cuidado para não estar fazendo. Isso aqui Paulo está alertando, irmão. Sobre essas práticas que não traz proveito nenhum para a nossa vida espiritual, para a nossa comunhão com Deus. A não ser para a elevação do nosso próprio egoísmo. Se nós queremos de fato agradar a Deus, irmãos, obedeçamos a sua palavra, amém? É isso que Paulo está falando para os colossenses. Meus filhos, você quer agradar a Deus? Isso aí, tudo nada disso vai ter efeito. Guarde a palavra de Cristo. Guarde a mensagem de Cristo. Desvie do mal, desvie do pecado, combate contra ele. Guarda a palavra do Senhor. Aí sim você vai estar agradável a Deus. Amém. Então, queridos, como nós vimos aqui, esse capítulo é tremendo. Você pode ler ele em casa depois. Paulo fala de filosofia pagã, do gnosticismo, do judaísmo, vai falando aqui das heresias que estavam circulando ali naquela região, tentando entrar dentro da igreja. Alguns irmãos estavam adotando essas coisas, Paulo estava dizendo que era em vão, isso não tinha valor nenhum, né? Outros irmãos estavam firmes, alicerçados em Cristo, não se deixaram levar pelas filosofias ou pelo conhecimento que aqueles eruditos traziam, estavam tudo alicerçados em Cristo. E é assim que a igreja tem que estar, meu irmão. Vivamos em Cristo, para a glória de Cristo, tá? E obedeçamos a sua palavra.